Estamos de volta. E hoje conversando com a Carla de Castro, nutricionista, especialista em distúrbios do neurodesenvolvimento. Carla, no bloco anterior nós terminamos falando sobre a questão dos cadeirantes, né? Continuando essa conversa, nós temos aí o gasto calórico, atrofia dos músculos, e como é que nós podemos fazer com a alimentação para compensar tudo isso? Sim, pensando na questão dos cadeirantes especificamente, a gente precisa cuidar muito do equilíbrio energético dessa dieta. É muito comum a gente ver cadeirantes com sobrepeso, justamente por conta da ausência da queima calórica, né? Que é feita pela atividade física, pelo andar, pelo caminhar, enfim. Então, o que a nutrição pode fazer? Primeiro, uma alimentação leve, balanceada, e aí isso é absolutamente individual, depende de cada indivíduo, depende do peso, da altura, das necessidades metabólicas. Então, uma dieta equilibrada para cada indivíduo é o ponto principal, o ponto inicial. Se eu consigo manter esse indivíduo num peso adequado, tudo para ele é melhor. A mobilidade dele é melhor, o sono dele é melhor, os processos metabólicos dele são melhores. A gente entende que qualquer indivíduo em sobrepeso, ele já traz consigo um grau de inflamação subclínica leve, que é muito ruim. Então, a gente precisa cuidar desse processo. Falando um pouco sobre a atrofia muscular, ela acontece pela falta de estímulo. Mas é muito importante que o cadeirante faça atividade física. Muitas vezes a gente não associa as duas coisas, mas é absolutamente possível. Já existem profissionais absolutamente capacitados para conduzir esse tipo de atividade. Hoje em dia a gente tem visto muito pilates para cadeirante, natação, que é uma atividade incrível, que ela é completamente... ela é completa, na verdade, né? Ela vai usar todos os músculos do corpo, além de atuar na parte cognitiva, a parte de equilíbrio. Então, é extremamente importante que o cadeirante faça atividade física, visando também essa parte da atrofia muscular, evitando, na verdade, a atrofia muscular. Então, é a alimentação junto com a atividade física que vai estar junto para auxiliar nesse processo. Vocês trabalham em conjunto, o nutricionista com o profissional da saúde na questão física? Sim, com certeza. É uma associação incrível. Aqui em Brasília eu tenho alguns profissionais que são parceiros e a gente precisa muito disso. Eu atendo crianças no espectro autista, crianças com síndrome de Down, TDAH, e é extremamente importante e indicado para que esses pacientes, inclusive as crianças, façam atividade física. Não só pela questão do físico, mas pela questão do desenvolvimento cognitivo também, concentração, o equilíbrio, tudo isso está embutido na prática da atividade física. Quando é que uma suplementação de cálcio é necessária e como que você descobre que a pessoa precisa? Então, primeiro pela clínica, né? A gente vai estudar a clínica da pessoa. O que é a clínica? As queixas, para saber se ela está no desenvolvimento normal, a avaliação física nos ajuda também, exames bioquímicos, nesse caso, são fundamentais, conhecer a história da família, será que essa mãe dessa criança ou desse adulto já traz uma osteopenia, uma osteoporose? Isso já me dá um indício de que a gente provavelmente vai precisar de uma suplementação de cálcio. Lembrando que o cálcio... ele deve ser suplementado em pequenas doses. No Brasil, a gente ainda tem uma linha de atuação com megas doses de cálcio, doses mais altas, e a gente já tem vários estudos afirmando que a gente não precisa de doses muito altas de cálcio. O que a gente precisa é fazer uma suplementação toda combinada. Então, eu preciso do cálcio, eu preciso da vitamina D, eu preciso de magnésio, eu preciso de K2-MK7 em algumas situações. Então, é o contexto. O nosso corpo é como se fosse uma orquestra. Ela vai funcionar muito bem se todos os integrantes estiverem bem. Se faltar um integrante, é muito provável que tenha todo esse processo dificultado ou até mesmo travado. Eu costumo dizer que o nosso corpo, quem determina o funcionamento dele é a vitamina e o mineral que está em menor quantidade. É ele que determina, porque os nutrientes os minerais, vitaminas e minerais, são cofatores das reações metabólicas do organismo. Então, se faltar um item, eu tenho toda aquela cadeia, todo aquele ciclo prejudicado. Então, eu preciso ter uma sinergia entre os nutrientes. E a suplementação faz isso muito bem. Estão sendo realizados alguns estudos sobre a relação de algumas vitaminas no tratamento do dano oxidativo sistêmico em pacientes com síndrome de Down. Você poderia comentar sobre esse dano oxidativo e como essas vitaminas e minerais podem atenuar nisso? Sim, claro. Eu sou especialista também em síndrome de Down, além de autismo e TDAH. E o que acontece? A trissomia do 21, a gente tem uma expressão a mais de um
um cromossomo, né? Então, tudo deles é como se tudo fosse expressado 50% a mais. Então, eles têm um envelhecimento precoce, eles têm uma expressão maior de algumas enzimas que vão gerar um estresse oxidativo. Então, a gente precisa entrar com uma alimentação antioxidante, uma alimentação anti-inflamatória, e tem vários nutrientes que participam desse processo, como, por exemplo, o zinco. Existe uma enzima, na verdade, é uma enzima que vai participar de todo o processo antioxidativo do organismo, que é a SOD. Então, ela é zinco dependente. Então, eu preciso de uma suplementação mais alta de zinco nesses pacientes. Além do zinco, eu preciso do complexo B, eu preciso de B12, eu preciso de B9, eu preciso de B6, além de outras vitaminas também. Então, tudo aquilo que vai atuar num processo antioxidante, tudo aquilo que vai atuar num processo anti-inflamatório nesses pacientes é de extrema importância. Um outro exemplo é a vitamina C, a vitamina E. Então, quando a gente pensa num paciente com síndrome de Down, todo esse processo de suplementação para eles, com foco num processo antioxidante, é extremamente importante. Para todo mundo mas para eles é um pouco mais importante pela questão da trissomia. Além desse caso que você comentou, existem algumas outras doenças que precisam de nutrientes específicos ou suplementação específica? Sim, como por exemplo o autismo, que são pacientes que chegam muito no consultório, né? Uma especialidade que eu atendo muito. É o transtorno do espectro autista. Para eles, eu preciso cuidar muito do intestino, porque eles têm já uma alteração intestinal, uma desbiose intestinal muito clara, e isso gera uma inflamação neural. Então, para eles é importante. Para pacientes com neurodesenvolvimento cognitivo atrasado ou por algum motivo prejudicado, como, por exemplo, ansiedade, depressão, compulsão alimentar e tantos outros transtornos, que eu entro com uma B6 maior, eu posso entrar com complexo B, B12, B9 também é extremamente importante. Agora, mais importante do que a suplementação específica para cada doença é como eu faço essa suplementação. Não adianta também fazer megadose de suplemento. Hoje a gente está numa onda de megadose, né? Por conta do Covid, a gente fala em megadose de vitamina D, megadose de vitamina C, pessoas se suplementando sem orientação. Então, não adianta fazer megadose. E outra coisa mais importante tem que saber em qual formato eu estou dando esse nutriente. Como, por exemplo, um exemplo clássico é a vitamina B9, que é o folato. Existem muitas pessoas que tomam o ácido fólico. O ácido fólico é a forma inativa da vitamina B9. Eu preciso, na maioria dos casos, suplementar a forma ativa, que é o metilfolato ou metilfolínico. Então, depende de cada indivíduo, isso tem que ser investigado. Porque se eu dou uma mega dose de uma vitamina inativa, como um sal inativo, inorgânico, eu acabo acumulando isso no organismo daquele indivíduo, se ele não tem a habilidade de ativar essa vitamina e entrar num ciclo metabólico, ele acumula e acaba gerando um estresse oxidativo. Então, é uma suplementação atrapalhando o funcionamento do organismo. Ok. A suplementação tem que ser muito cuidadosa, porque as pessoas pensam que assim, se não fizer bem, mal não faz. Então, acaba tomando excesso de vitamina. O excesso de vitamina também é É prejudicial. lógico. Tudo tem que estar na quantidade certa. Tudo que é Entende? excesso faz mal, né? Faz mal. Quais os E como as cuidados? vitaminas no Brasil são vendidas na prateleira, se você for na farmácia, hoje você compra um polivitamínico, um multivitamínico, uma vitamina C, vitamina D, você consegue comprar livremente sem receita. As pessoas acabam tomando por conta própria. E quando você vê, ela toma um polivitamínico, um colágeno, muitas vezes uma suplementação de proteína que também vem com vitamina, e ela está com excesso de vitaminas. Isso é prejudicial. Então, excesso de vitamina também é ruim, como, por exemplo, a vitamina C, que o excesso dela tem a mesma característica da falta, da deficiência. Então, não adianta eu estar nem com baixa e nem com alta, eu tenho que ter um equilíbrio disso, eu tenho que ter uma dose certa para isso. E a dose certa é feita com um profissional que entende de suplementação, porque a gente vai olhar a clínica, a gente vai olhar os exames, eu vou fazer uma anamnese desse paciente para entender o que ele está precisando e aí sim fazer uma prescrição individualizada. Certo. Quais os cuidados que você precisa ter com a pessoa que tem deficiência intelectual? Então, a alimentação para eles é fundamental. A gente até hoje não entendeu a importância de cuidar do intestino. Foi a conversa lá no início, né?
A conexão cérebro-intestino, ela já é dada, já está na ciência. Felizmente, ela foi reconhecida há alguns anos atrás e existe uma conexão direta entre o cérebro e o intestino através do nervo vago. E a gente tem muito mais estímulos vindo do intestino para o cérebro do que o contrário. A produção de neurotransmissores acontece, em sua maioria, a nível intestinal. Então, não adianta eu ter um intestino ruim e querer um bom desenvolvimento cognitivo. Normalmente, pessoas que têm alteração cognitiva têm o intestino alterado. Isso é muito comum no consultório. Paciente com depressão, com ansiedade, primeira pergunta que eu faço, como é que está o intestino? A resposta é péssimo. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, cuidar do intestino. Quem absorve vitaminas e minerais? É o intestino. Então, eu começo a tirar os alimentos agressores, a exemplo, lácteos, glúten, a soja, o açúcar. Eu começo a retirar, eu começo a incluir bons alimentos, frutas, vegetais, saladas, proteínas. Eu melhoro essa microbiota intestinal, eu faço uma suplementação de vitaminas e minerais e aí o ciclo começa a melhorar. É muito comum, depois de 30 dias, eu receber os pacientes com depressão no consultório dizendo que estão muito melhores. Por quê? A depressão também está relacionada com baixa de nutriente. Se eu não tenho nutriente, eu não consigo produzir neurotransmissor. Certo. Nada no nosso corpo acontece ou é criado por acaso. Tudo depende de vitaminas e minerais. Então, a alimentação é fundamental para todo esse processo. Ok, para a gente encerrar, só uma observação minha. Nada de menos e nada de mais, certo? É isso. Ô, Carla, obrigado pelo seu trabalho, obrigado por você dar essa entrevista para a gente. Eu acho que foi bastante positivo, as pessoas que estão nos assistindo aprendem, né, que tem que começar a controlar bem a comida, as vitaminas, a mastigação e tudo mais. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado por você estar com a gente. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a nutrição e um recado que eu deixo para as pessoas: cuidem da alimentação de vocês. Esse é o passo inicial. Imagina que a gente está subindo uma escada, o primeiro degrau dessa escada é a nutrição, é a alimentação saudável. Com uma alimentação saudável, todo o resto costuma se encaixar. Agora, quando a alimentação é inadequada, muito provavelmente todo o resto vai dar errado. Então, é importante que a gente cuide da nossa alimentação, entendendo que depende de uma alimentação para ter uma saúde. Saúde, Ok. longevidade e qualidade de vida. A gente quer viver muito, mas a gente tem que viver bem. Bem, obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.